Olá, aqui quem fala é o Nick, e no vídeo de hoje estaremos lendo um artigo de Júlio Zévola a respeito da tese nórdico-ariana. Nesse artigo, ele está demonstrando e comentando a respeito das origens nórdico-arianas do povo e das raças mediterrâneas, itálicas e romanas, e também discutindo e provando ser estupidez o medo que muitos mediterrâneos possuem dessa teoria, acreditando que desta maneira estaria de algum jeito afirmando que os povos mediterrâneos possuem e pertencem a uma casta inferior em relação a povos do norte. Évola demonstra o que essa tese realmente defende e por que não há perigo nenhum em defendê-la e aceitá-la. Fiquem com o vídeo. No Manifesto dos Intelectuais Italianos, que antecedeu a posição definitiva do fascismo em relação ao racismo e ao hebraísmo, entre outras coisas, afirma-se que a raça italiana era do tipo nórdico-ariana. Infelizmente, após essa afirmação, que possui o valor de uma intuição feliz, pouco foi feito para realizar pesquisas ou traçar enquadramentos gerais, históricos e culturais sobre esta tese, aptos a confirmá-la e esclarecê-la. Pelo contrário, certos ambientes intelectuais, nos quais o racismo é algo recente, não apenas não consideraram a tese, mas frequentemente passaram a defender de maneira amadora opiniões muito diferentes, aparentemente sem encontrar oposição ou resistência. Portanto, esse ambiente certamente não oferece, para quem o vê de fora, o melhor exemplo de unidade ou solidez de posição no âmbito do racismo italiano. Quanto a nós, acreditamos que a tese da origem nórdico-ariana, geralmente designada pelo nome raça italiana, é a tese que deve ser mantida e sustentada mais do que qualquer outra. Apenas é necessário chamar a atenção para possíveis equívocos, fornecendo as devidas precisões. O sentido da tese. Em primeiro lugar, é preciso destacar que o sentido desta tese não sugere que todo o povo italiano apresente uma correspondência direta com o tipo físico e espiritual nórdico-ariano. Em vez disso, o que se afirma é que entre os vários componentes raciais presentes na estirpe italiana, encontra-se também o da raça nórdico-ariana, e esse componente é o mais importante. Isso porque foi o elemento que permitiu que a ação de seleção, purificação e exaltação do tipo racial italiano em geral, e portanto, merece ocupar o lugar mais proeminente na tipologia racial italiana. No entanto, pode-se objetar que esta visão é anti-italiana, ou seja, ao aceitar a tese nórdico-ariana, o povo italiano reconheceria a suposta superioridade defendida por povos estrangeiros, especificamente germânicos, ao mesmo tempo em que subestima o elemento propriamente italiano e, em geral, latino. Essa objeção é comum, mas deriva tanto do pouco interesse em aprofundar o significado que damos a certos termos, quanto da ignorância do problema em geral das origens, hoje colocado sobre bases muito diferentes das pesquisas históricas, pré-históricas e antropológicas precedentes. Dessa forma, afirmamos que para nós, ariano e nórdico-ariano não são de forma alguma sinônimos de germânico ou alemão. As raças germânicas são apenas um entre muitos ramos da cepa nórdico-ariana. E não apenas isso, essas foram as que apareceram mais tarde na cena da grande história do período das chamadas invasões bárbaras, enquanto outros ramos do tipo nórdico-ariano já haviam criado e desenvolvido formas superiores de civilização na Índia, Irã, no próprio Mediterrâneo Oriental, na Grécia e em Roma, há séculos ou até milênios. Portanto, não se trata em nenhum caso da ideia insustentável, em nossa opinião, de uma deriva direta dos melhores elementos de nosso povo a partir da raça germânica.
O verdadeiro sentido da tese em questão é que a mais alta herança racial e espiritual que se manifestou nas civilizações propriamente nórdicas também se manifestou na raça italiana, correspondendo à mesma em relação ao dado físico, ao tipo chamado por diferentes pesquisadores e pelo próprio Sergi de Mediterrâneo. Mediterrâneo do tipo dolicocefálico, com proporções semelhantes nos membros, o mesmo índice facial e outras características do tipo germânico e nórdico, mas predominando o tipo castanho e não loiro. O tipo mediterrâneo italiano seria, portanto, uma forma de manifestação diferente em função de certas condições históricas e sobre influências de um ambiente diferente, de um mesmo núcleo primordial nórdico-ariano, do qual as raças germânicas também são uma derivação e manifestação. Nossa tese, portanto, longe de significar um reconhecimento submisso e humilhante da pretensa superioridade por parte das raças germânicas, está justamente direcionada a criticar esta pretensão, sustentando que a raça italiana, em seus núcleos mais válidos, tem pleno direito de remontar à mesma origem, de se qualificar como nórdico-ariana, e, portanto, com a possibilidade de reivindicar para si uma missão idêntica de domínio e de uma superior direção histórica. Somente para tornar persuasivas e documentadas tais afirmações é necessário retroceder a tempos históricos que, como dissemos, estão muito distantes dos estudos que estão sendo realizados atualmente no campo do racialismo. Assim, referindo-nos à Itália pré-romana, diremos, por exemplo, que certamente havia populações do tipo não ariano, mas muitos dos ramos comumente considerados como tais, na verdade, representavam restos ou formas involuídas e decadentes de povos e civilizações originariamente arianos, mas muito mais antigos, estabelecidos no Mediterrâneo já no período megalítico. Devido à sua antiguidade, esses elementos arianos itálicos podem ser considerados quase como aborígenes, estando esses grupos de populações em nossa península muito antes da penetração desses elementos célticos ou centro-danubianos, que muitos pesquisadores querem considerar como os únicos elementos arianos da Itália pré-romana. Roma, que nas formas mais puras e viris da sua espiritualidade, ética e direito, mostra uma correspondência inegável com os traços típicos que, em uma investigação comparada, são próprios de todas as civilizações indo-europeias de origem nórdico-ariana. Deve ser considerada como uma espécie de ressurgimento e renascimento da arcaica herança itálica ária, embora manifestada por vias que ainda nos parecem enigmáticas. Falemos agora sobre o período das invasões. Aqui, ao se referir às raças germânicas, não é muito preciso pronunciar-se sic et simpliciter sobre bárbaros. Pretender, como alguns racistas estrangeiros, que apenas por meio dessas ondas que emigraram para o sul, que trouxeram um sangue puro e uma espiritualidade ária em direção ao Mediterrâneo semitizado e decadente. Não discutimos que a romanidade do Baixo Império fosse corrupta tanto na raça quanto no espírito. Mas também podemos falar sobre uma involução em relação às raças germânicas. Estas abandonaram, por último, territórios que se tornaram inabitáveis devido ao congelamento crescente. Isso fez com que, tendo-se preservado do contato com outros povos e, portanto, de misturas inevitáveis, essas raças pudessem conservar um maior grau de pureza física. Mas, como contrapartida, as condições adversas de um ambiente e clima, juntamente com a luta contínua, as levaram a uma materialização e uma involução das tradições espirituais e dos costumes, que por isso puderam ser vistas como raças bárbaras. Essa também é a razão pela qual as raças germânicas no primeiro período das invasões não puderam exercer uma influência notável sobre o mundo romano, nem mesmo puderam opor algo viável ao cristianismo. Em vez disso, em muitos casos, essas raças esqueceram rapidamente suas tradições mais originárias e se bizantinizaram de forma acelerada.
Somente mais tarde, por meio de um processo de integração recíproca do sangue e da herança bárbara latente com o que tinha de ário, conseguiram, apesar de tudo, que o símbolo e a tradição de Roma se recuperassem no tipo superior de civilização própria da Idade Média germânico-romana e o Sacro Império Romano. Umas palavras para concluir. Sobre a latinidade. Seria aconselhável fazer o menor uso possível desse termo tão abusado e ambíguo. É evidente que Roma exerceu uma ação formadora sobre os povos subordinados, sendo estes raças muito diversas e que mais estiveram em contato com ela, esses são os povos chamados românicos, o conjunto dos quais corresponde precisamente o termo latinidade. Mas aqui não se leva suficientemente em conta que realmente significou a romanidade, a qual, como se sabe, também apresentou aspectos diversos e recolheu em si mesma influências distintas. Quem insiste na Roma ário ou nórdico ária faz, portanto, uma discriminação e acredita que, com tais termos, pode indicar a influência predominante que se manifestou na história da Roma antiga, que de forma alguma foi assimilada em sua totalidade ou desenvolvida adequadamente por todos os povos considerados genericamente românicos. Uma vez colocados dessa forma, o medo e as suspeitas em relação à tese nórdico-ariana presentes em nosso racismo se revelam como injustificados, possibilitando assim uma investigação mais objetiva que atribua a cada um o que é seu.